Giro pelo futebol atualizado. Segue nosso perfil para mais notícias. CRB sondou a situação do atacante André Luiz, que pertence ao Cuiabá. O jogador de 26 anos tem vínculo válido até o final de 2026. Time saudita tenta a contratação do goleiro Bento. Do Atlético Paranaense, o jogador está na mira do clube da Arábia Saudita, mas sua prioridade é jogar na Europa. América Mineiro acertou a contratação do centroavante Luiz Adriano, que está rescindindo com o Vitória. O jogador de 37 anos deve chegar ao clube mineiro com vínculo válido até o final da Série B. Fluminense sondou a situação do zagueiro Kaique, que pertence ao Almeria, da Espanha. O jogador foi uma indicação do ex-treinador Fernando Diniz, mas o interesse deve ser mantido com Mano Menezes. Flamengo abre conversas para repatriar o meio-campista Lucas Paquetá. As negociações já contam com o aval do jogador e de seu staff. Botafogo e São Paulo sondaram a situação do lateral direito Andrés Herrera, do River Plate. Barcelona e Juventus estão interessados na contratação do meio-campista Richard Rios, do Palmeiras. Boca do México tem interesse na contratação do atacante Kennedy, do Fluminense. O jogador é um pedido do treinador Renato Paiva. A equipe mexicana busca abrir uma vaga de estrangeiro para avançar em negociações. Bragantino fez proposta de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, pelo retorno do atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo. A oferta foi por 50% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos, mas o clube carioca recusou. Atlético Paranaense tem interesse no volante Facundo. O jogador uruguaio de 20 anos trabalhou junto de Martim Varini, novo treinador do Furacão. Fenerbahçe iniciou negociações pela contratação do atacante Wesley, do Corinthians. O clube turco é comandado pelo treinador José Mourinho. Vitória está negociando a contratação do zagueiro João Basso, que está fora dos planos do Santos. O jogador de 27 anos esteve emprestado ao Estoril, de Portugal, no primeiro semestre. Palmeiras formalizou proposta oficial de pré-contrato ao atacante Gabigol, que está de saída do Flamengo. O clube paulista já alinhou expectativas com o staff do jogador e aguarda sua decisão. Nottingham oficializa a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians. O clube inglês pagou a multa rescisória de 4 milhões de euros, 23,5 milhões de reais, do jogador de 25 anos, que assinou até 2028. Sevilla, da Espanha, fez proposta oficial pela contratação do atacante Isaac, do Fluminense. A oferta foi de 150 mil euros, 800 mil reais por empréstimo, com opção de compra ao final do contrato. No entanto, o clube carioca rejeitou. Criciúma negocia a contratação do centroavante Diego Eraso, do San Lorenzo. O colombiano de 28 anos disputou 19 partidas na atual temporada e marcou um gol. River Plate fez proposta oficial pela contratação do meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians. No entanto, o clube paulista recusou a oferta. Corinthians faz consulta pelo zagueiro André Ramalho, que está livre no mercado após passagem pelo PSV, da Holanda. No entanto, o jogador de 32 anos pensa em seguir no futebol europeu. Santos tem interesse e fez sondagem pela contratação do centroavante Felipe Viseu, do Criciúma. O jogador já foi aprovado pelo departamento de futebol do clube paulista. O Atlético Paranaense tem interesse na contratação do atacante TT, do Galatasaray. No entanto, o salário de 230 mil euros, 1,3 milhões de reais, por mês, pode dificultar o negócio. Atlético Paranaense oficializou a contratação do treinador Martim Varini, ex-Defensor Sporting, do Uruguai. Grêmio, Internacional, Fluminense, Santos e Vitória tentaram o empréstimo até o final do ano do meia-atacante Pedrinho, do Shakhtar. No entanto, o clube da Ucrânia recusou todas as ofertas. Leixões, de Portugal, acertou a contratação do atacante Huerton, do Flamengo. O jogador chegará de forma definitiva por 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. O clube português também tem interesse no zagueiro Diegão. Atlético de Madrid está em negociações com o meia-atacante James Rodrigues, que está de saída do São Paulo. O clube espanhol deverá pagar 5 milhões de euros para contratar o jogador de 32 anos. Santos encaminhou a contratação do atacante Léo Nateu, que pertence ao Corinthians. Estava emprestado ao time da Austrália. O jogador já esteve no CT Rei Pelé para realizar os exames médicos. Portimonense, de Portugal, acertou a contratação do meio-campista Giovani, do Vila Nova. O jogador de 25 anos assinará contrato de 2 temporadas. Grêmio encaminhou a contratação do centro
centroavante Matias Arezzo, que estava no Granada, da Espanha, o uruguaio de 21 anos será adquirido de forma definitiva. Málaga, da Espanha, fez sondagem pelo zagueiro Michel, do Palmeiras. A decisão de negociar o jogador ficará a cargo do treinador Abel Ferreira. Manchester City tem interesse na contratação do goleiro Michael, do Atlético Paranaense. O jogador de 20 anos chegaria para substituir o brasileiro Ederson, que pode estar de saída para o futebol árabe. Corinthians oficializou a contratação do treinador Ramon Dias, que estava livre no mercado após passagem pelo Vasco. O argentino chega ao clube paulista com contrato válido até o fim de 2025. Deportivo Cali e América de Cali, da Colômbia, estão interessados na contratação do atacante Matheus Zuleta, que rescindiu com o Atlético Goianiense. Vasco anunciou oficialmente o retorno do meia-atacante Coutinho, que pertence ao Aston Villa. O jogador de 32 anos chega por empréstimo até julho de 2025. O Betis e Sevilla, da Espanha, estão interessados na contratação do goleiro Léo Jardim, do Vasco. Os clubes terão que desembolsar cerca de 4 milhões de euros pelo jogador de 29 anos. Time da Rússia fez contato pelo zagueiro Diego Costa, do São Paulo. O clube deve formalizar uma oferta ao jogador de 24 anos nas próximas horas. Ituano acertou a contratação do lateral direito Marcinho, que estava no Rodina Moscou, da Rússia. O jogador de 28 anos chega para a sequência da Série B. Atlético Mineiro oficializou o retorno do zagueiro Júnior Alonso. O paraguaio de 31 anos chega de forma definitiva com contrato válido até o final de 2026. CRB acertou a contratação do lateral esquerdo Rian, que pertence ao Bahia. O jogador de 22 anos chegará por empréstimo até o final da Série B. Corinthians fez sondagem pelo volante Gustavo, que pertence ao time dos Emirados Árabes. Time negocia a contratação do colombiano de 31 anos. Grêmio fez proposta de 2,5 milhões de dólares americanos e encaminhou a contratação do meia-atacante Miguel Monsalve, do Independiente Medellín, da Colômbia. O jogador de 20 anos também está na mira do Estudiantes, da Argentina.